Aula número 77, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Filosofia dos epitáfios. Saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo, ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. Machado de Assis nasceu em 1839. Viveu na cidade do Rio de Janeiro, onde nasceu. E aí, no Rio de Janeiro, faleceu em 1908. Negro, teve uma infância humilde. Não há registros de seus estudos fundamentais. Não sabemos se fez o grupo escolar e se fez onde. Não há registro de que tenha feito colégio ou mesmo faculdade. No entanto, ocupa na literatura brasileira o último degrau, uma ascensão imensa, o maior escritor da literatura portuguesa e brasileira, respeitado aqui e em Portugal. Ele trabalhou como tipógrafo da imprensa nacional. Esse detalhe, só na minha visão, foi importante para ele. Observa, tipógrafo é aquele profissional que compõe o texto, palavra por sílaba, letra por letra. Evidentemente, passou assim a adolescência lendo artigos de jornais, livros impressos. A leitura que ele fez estava associada ao seu emprego, ou seja, culto, porque era obrigado a ler para trabalhar. Trabalhava lendo. Passou depois a revisor e colaborador do Correio Mercantil. Casou-se com Carolina Xavier de Novaes, cujo casamento determina o início de sua obra madura. Antes, a publicação de alguns livros que eu posso dizer românticos e que os críticos consideram livro da primeira fase. A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Contos Fluminenses. A segunda fase, que é o grande mestre do realismo português e brasileiro, começa, sem dúvida nenhuma, com o casamento com Carolina. Não é sem razão que no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, ele deixou um soneto em memória de sua esposa. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas essa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda humana lida, fez nossa existência apetecida e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores,
restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e ora mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Devo ter razão. Se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulado. Sem dúvida nenhuma, era uma mulher culta, cujo convívio aumentou o prestígio intelectual de Machado de Assis no Rio de Janeiro. Foi funcionário público no Ministério da Agricultura e Viação. Fundou a Academia Brasileira de Letras e foi seu primeiro presidente. Essa é a figura do grande escritor nacional. Vamos ler um trecho de Machado de Assis para comprovar a tese que eu estou defendendo. O primeiro capítulo do seu livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Primeiro capítulo. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2 da tarde de uma sexta-feira, no mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Cantubi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos, fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquela nuvem escura que cobrem azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas entranhas. Tudo isso é sublime, louvor ao nosso ilustre finado. Vamos colocar no vídeo o capítulo 1 que eu acabei de ler. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Bem, aí nós estamos numa situação toda original. É um morto que escreve.
Ele hesitou se deveria começar pelo começo da sua vida ou pelo fim. Optou, então, em começar a escrever a sua biografia depois que morreu. Totalmente original em nossa literatura. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Um autor defunto é aquele em que a morte interrompeu a sua atividade. Um autor defunto. Mas um defunto autor é aquele que começa a escrever precisamente depois que morreu. Há uma curiosidade na política estadual brasileira. Um candidato se apresentou a governador como um executivo político, meramente como executivo e não como político. E era questionado. Ele poderia ter respondido: uma coisa é ser executivo político, outra coisa é ser um político executor, ou um político executivo. Um político executivo é um político que governe, que executa, que gerencia. Agora, um executivo, que eu sou político, é aquele que, sendo executivo, vai partir agora para gerenciar os bens do Estado. Era essa a resposta que devia dar num debate famoso. Então, um autor defunto, mais um defunto autor, para quem a campa foi um outro berço. Segunda, é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Aí ele invoca Moisés. Moisés, que também contou sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo, no fim. Diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Pentateuco é o conjunto, como o nome está dizendo, de 5 livros do Antigo Testamento, tanto da Bíblia judaica quanto da Bíblia cristã. O primeiro é Gênesis, que cuida da criação até o estabelecimento dos judeus no Egito. Segundo livro, o Êxodo, a saída de judeus, sua libertação, saída e volta para o seu estado. O Levítico, uma série de preceitos, de regras, de anexim, de provérbios. O Número, que renova todas essas atividades antigas do povo, e o Deuterônimo, que também cuida ou complementa todos os livros anteriores, os 5. Moisés começou a escrever, e como ele mesmo diz aqui no texto, Moisés, que também contou a sua morte, não pôs no introito, no começo, mas no fim. E ele começa a escrever pelo fim dele. Aí continua a sua história, que dito isso, expirei as 2 horas, etc. Tinha 64 anos rijos e prósperos. Eu tinha 64 anos rijos e prósperos. O que são rijos e prósperos? A quem se refere? Aí no texto há anos. Mas na verdade não é há anos, é a ele mesmo. Esse fenômeno da língua, em que eu coloco a característica num objeto, numa coisa, para transferir a um outro ser, a uma outra coisa, nós chamamos de hipálige. Chuvinha triste, como ele disse também no texto, é hipálige. A chuva não é triste.
Triste aquela multidão, ou, no caso que ele está descrevendo, ou narrando, aquelas poucas pessoas que acompanham o enterro do autor. Quantos haviam na solenidade? 11 amigos. Isso já dá um caráter de decepção na raça humana. 11 amigos. A vida toda colheu 11 amigos. E, finalmente, quando o orador vai fazer um discurso, ele chama o seu discurso de engenhosa ideia no discurso. Isso é uma ironia. Está chovendo e ele compara a chuva com as lágrimas que o céu também está chorando pela morte. Isso é vulgar, corriqueiro, banal e, por conseguinte, essa ideia não é engenhosa. É uma ironia. Não é a primeira, são várias ironias no texto todo. Machado de Assis. Se na época do Iluminismo, século XVIII, foi a época da filosofia, a segunda metade do século XIX é a época da ciência. Sem dúvida, o autor que ia emergir, que ia ser o representante desta época, dessa metade do século, como foi Machado de Assis, só poderia estar envolvido na mentalidade do final do século. Tudo era ciência. Tudo era ciência. Observa, Darwin publica em 1859 a origem das espécies, a teoria da evolução, segundo a qual os mais fortes, os mais hábeis, sobrevivem e transmitem aos seus herdeiros a qualidade que vem adquirindo durante a evolução da espécie. Mendel descobre as leis da hereditariedade. Pasteur combate a geração espontânea, lançando assim a base da ciência bacteriológica. Mais tarde, Einstein, no começo do século XX já, com as suas teorias, o espaço e o movimento, ao invés de absolutos, são relativos um ao outro. Os objetos têm 4 dimensões, comprimento, largura, espessura e tempo. A massa depende do movimento. O universo é limitado, mas finito. Ilimitado, mas finito. A velocidade da luz não é absoluta, ela depende do referencial. Augusto Comte e o seu positivismo. Spencer, o determinismo. Nietzsche, haverá o super-homem que vai sufocar o homem mais fraco e vai nascer o super-homem. Taine, o homem é produto da raça do meio e do momento. Lombroso, o criminoso nasce, é nato, traz dentro de si a herança de todo o atavismo animalesco. Karl Marx, 1867, publica o Capital, com as teorias que todos nós conhecemos, o materialismo histórico e dialético, a luta de classe, a mais-valia, a teoria da evolução socialista. Se o regime capitalista é a evolução da Idade Média, da Idade Medieval, o socialismo ou comunismo vai ser a sucessora do capitalismo, naturalmente, como a teoria da evolução de Darwin. Essas ideias é a ciência. E a filosofia que possa vir daí é toda calcada nessa ciência, como de Spencer, por exemplo, como de Comte, por exemplo.
Exceto a tese de Lombroso de que o homem nasce naturalmente criminoso, as outras teorias, até hoje, merecem estudos, merecem correspondência entre novas ideias, merecem a apreciação de juristas, de sociólogos e psicólogos, exceto a de Lombroso, que parece que não tem mais verdade científica. É deste cenário científico do final do século XIX que nasce Memórias Póstumas de Brás Cubas. Também Flaubert, em Paris, com Madame Bovary. Também Zola, com Thérèse Raquin, que analisa o retrato do homem sob a visão patológica. No Brasil, coube a Machado de Assis publicar em 1881 sua obra magnífica. Narra a história de Brás Cubas, defunto autor que depois de morto resolveu escrever suas memórias. A visão da vida é negativa e pessimista. E estou consultando o meu livro de literatura. Quase tudo na obra é a negação, a miséria, a desgraça, descritas num humor sutil, com grandes mergulhos psicológicos. Parece que a vida se reduz a uma grande negação. Nada dignifica o viver, nem os amores de Marcela, jovem prostituta, nem os amores com Eugênia, jovem aleijada. Torna-se amante de Virgília, esposa de Lobo Neves, por conseguinte, adúltero. Conhece Eulália, que morre vítima de epidemia. No fim do livro, com Brás Cubas, sentindo-se sozinho e abatido, aparece Quincas Borba, o filósofo louco. Brás Cubas tentara a celebridade com o emplasto Brás Cubas e não teve sucesso, nem como empresário, nem como amante, nem como político e nem como cidadão. Morreu sozinho e abandonado. Vamos a um trecho de Machado de Assis, a propósito das botas. Fui descalçar as botas que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei à larga e deitei-me a fio comprido, enquanto os pés, e todo eu atrás dele, entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então, considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque fazendo doer os pés, dão aso ao prazer de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata ao sabor do sapateiro e de Epicuro. Enquanto essas ideias me trabalhavam no famoso trapézio, lançava eu os olhos para a Tijuca e via a aleijadinha perder-se no horizonte do pretérito e sentia que meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas. E descalçou-as o lascivo. 4 ou 5 dias depois, saboreava esse rápido, inefável e incoercível momento de gozo que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo. Daqui, inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome com o fim de deparar a ocasião de comer. E não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade vos digo
que toda sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Antes de falar o que pretendo, vamos a algumas passagens desse texto das botas interessantes. Lá está escrito: aí tens a felicidade barata ao sabor dos sapateiros e de Epicuro. Primeiro, a ligação que não é paralela, sapateiro e Epicuro, filósofo e esse profissional, é um antagonismo. O sapateiro que constrói as botas, e Epicuro, que viveu de 341 a 270 a.C., fundou o epicurismo, que significa a busca do prazer na face da terra. O homem tem uma finalidade, ou uma proposta de felicidade, é a busca do prazer. Olha que frase bonita de Machado de Assis. E via-se a aleijadinha perder-se no horizonte do pretérito. No horizonte do pretérito. Bonita frase, criada por Machado de Assis. No horizonte, lá longe, mas do pretérito. Ele uniu as duas coisas, a distância espacial e a distância temporal. O horizonte do pretérito. E quando ele viu a antiga amante, ele disse aqui nesse texto: e descalçou-as o lascivo. Lascivo é luxúria. Então a luxúria descalçou aquela lembrança da mulher, tal qual a bota descansou seus pés. Descalçou. Descalçou-as o lascivo. Mas o que eu queria falar desse texto é que ele apresenta a filosofia de humanidades, a filosofia de Quincas Borba, com o qual ele encontra no final do romance. E Quincas Borba quer fazer dele o primeiro discípulo, quer fazer de Brás Cubas o primeiro discípulo, e expõe para ele sua teoria. A teoria é calcada em 3 estados, segundo Quincas Borba expondo para Brás Cubas. O estado expansivo, o estado estático e o dispersivo. O estático antes do ser, o expansivo, o desenvolvimento do ser, e o dispersivo, o final, o derradeiro, a decomposição do ser. Lembra dos estados de Comte, né? O estado teológico ou fictício, de Comte agora, o estado metafísico ou abstrato e o estado científico ou positivo, do positivismo. Quer dizer, Machado de Assis está fazendo uma reprodução da ciência que ele conhece, de que tem profundo conhecimento. Então ele coloca na voz de Quincas Borba a filosofia do humanitas. Qual é a filosofia em princípio? É que tudo é bom. A natureza converge para um fim útil. As coisas que dão desprazer vieram justamente para dar o prazer. É a presença do desprazer que gera o prazer. E o prazer não seria obtido se não houvesse o desprazer. A história da bota é perfeita. Ela machuca o pé, ela é apertada. E a filosofia maior é tirar as botas do pé, e é o prazer. E é o prazer. A fome. Deus, está escrito lá no Quincas Borba, ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando se explica o humanitas, o humanismo, a fome é para dar o apetite de comer. Não teria sentido o apetite e o prazer de comer se não fosse a fome. E assim é a filosofia. Sem dúvida nenhuma, nós percebemos em Machado de Assis que ele tinha uma cultura imensa.
leu tudo que era importante ler para a época. Basta ler. Por exemplo, a Bíblia, que não tem nada a ver com a sua prática de religioso, a Bíblia ele conhece profundamente. Não só o Novo Testamento, como o Antigo Testamento. Pelas citações que fazem muito apropriada. Que faz muito apropriada. Maquiavel. Machado de Assis conhece Maquiavel. O que é Maquiavel? Quer dizer, ensina o príncipe a usar de todos os artifícios, ainda que imorais, para manter o poder. Então, antes a fome, mas depois vem a tranquilidade. Ele mantém o poder e mantém a paz. Maquiavel. Thomas Hobbes, o Estado natural e o Estado que nós chamamos hoje de direito. O Estado natural, uma confusão, não há hierarquia, há barbarismos. Depois da entregar o poder à mão a um rei, haverá a paz. Isso Machado de Assis conhece. Augusto Conte conhece profundamente. Por conseguinte, toda aquela cultura do final do século XIX, Machado de Assis domina. E ele está fazendo aqui um arremedo de filosofia, lógico, irônica, um arremedo de filosofia chamado Humanitas, o humanismo, que esse capítulo que eu acabei de ler é exemplo perfeito, o uso das botas. Todos nós aqui no Brasil conhecemos a piada, o humor, de que um religioso chegou ao padre e falou que estava insuportável a sua vida, não aguentava mais os filhos, a mulher, os vizinhos, os parentes. E o padre propôs a ele colocar um bode na casa por uma semana. Ele voltou depois e disse: o bode come papel, come as coisas, inunda meu apartamento, não há paz com esse bode, trepa nas cadeiras, há a mesa, há a cama, há alguma coisa a fazer. E o sacerdote: se eu tirar o bode? Aí fica excelente. Tira o bode, tira as botas e o pé volta à felicidade que você não tinha percebido antes. Essa é a filosofia Humanitas, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que aparece depois em Quincas Borba. Eu tive em minha vida milhares de alunos. A todos eles eu dava o meu conselho, sempre dava o meu conselho. Pai e professor é sempre assim, sempre dá conselho. Então estou dando um conselho agora aos filhos daqueles meus alunos, aos jovens de hoje. Estude língua portuguesa. Você estudando a língua portuguesa, você terá muita mais facilidade em matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, política. Fará um curso superior com muito mais facilidade. E eu não estou falando uma verdade que não dá para ser comprovada. Tudo é linguagem. Tudo é linguagem. É a linguagem que cria a biologia. É a linguagem que cria a física. Não há outra coisa senão a linguagem. E quem domina a linguagem, domina o conteúdo. Quem sabe bem, expressar-se bem, domina um texto de medicina, um texto de sociologia, um texto de política, um texto de economia, seja qual for. Quantas vezes o aluno era um problema de matemática que ele cai na prova porque não entendeu o que foi pedido, não entendeu a exposição e não entendeu o que está sendo pedido, não sabe o que o professor está pedindo. E está escrito o que está pedindo. Dificuldade de leitura. Aprimore seu conhecimento. Leia Machado de Assis. Leia aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha e observa como termina o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. A vida só se mantém com a condição de se difundir. Ou seja,
Quem tem filhos transmite a vida no planeta Terra aos seus descendentes. Esse é o maior amor que um homem e uma mulher possa dar à humanidade. É ter um filho. É transmitir a sua herança. Vamos ver a opinião do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Das negativas. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro. Não fui califa. Não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor de meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Borba. Somadas umas coisas à outra, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, consequentemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é o derradeira negativa desse capítulo de negativa. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. A minha pátria é a língua portuguesa.